noite a todos vocês que estão nos assistindo agora, a todos que irão assistir depois. Que Deus esteja sempre presente conosco. Hoje estamos assim felizes, né? Porque conquistamos uma aparelhagem nova para melhorar um pouco a imagem, né? Então devagarzinho nós vamos galgando alguns degraus que são de extrema importância para todos nós, né? Então tudo muito novinho, tá até cheiroso, sabe? Cheirando a novo mesmo. Obrigado, Rafa. Então, agradecendo a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos todos aqui juntos, nesse momento que achamos tão importante, apesar de não estarmos presentes no sentido literal da palavra, estamos presentes através dessa transmissão, esse olho no olho, que ele continua existindo, nessa comunicação que nós podemos fazer, nessa interação, dentro de tudo aquilo que nós estamos buscando em conjunto. Todas as pessoas que nos seguem, que nos prestigiem, através destas palestras que nós vamos dando, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a humanidade, Deus abençoe a nossa consciência, a nossa mente, e que nós possamos cada vez mais interagirmos com esse mundo espiritual que nos envolve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Dentro da nossa proposta, falando sobre a emoção, o sentimento e a razão, a gente tem conversado muito, né, sobre isso, e hoje eu queria fazer uma reflexão sobre uma frase de Luther King que eu achei muito interessante, que ela diz o seguinte: a não violência, ela serve para não destruir o homem ou a pessoa, e sim transformá-lo. Eu achei tão profunda essa frase dele, tão cheia de conteúdo, tão cheia de verdade, que a gente tem dificuldade de entender a simplicidade do que ela representa em forma de palavra. Então, como nós temos discutido muito sobre a questão da emoção, a violência é uma emoção e nós estamos vivendo ela constantemente, né? Seja violência física, seja violência moral, seja violência psicológica, violência social. Nós estamos vivendo num mundo extremamente violento. E qual que é o papel da religião em tudo isso? É uma pergunta que eu me fiz hoje o dia inteiro, né? Nós, enquanto espiritistas, né, enquanto espíritas ou espiritualistas, porque espírito está atrelado ao kardecismo, como nós somos umbandistas, então nós somos espiritualistas. Mas lá dentro somos espíritas. E vira aquela confusão, né, porque os grandes estudiosos do assunto vão rebater veementemente, falar que um umbandista é espírita. Realmente o espírita é aquele que segue Kardec. Apesar de sermos umbandistas, também seguimos o Kardec. Então, o que acontece? Qual que é o papel da religião na nossa vida? E o que tem a ver a religião com a violência? A violência, nós podemos identificá-la de várias formas. Existe a violência social, por falta de políticas públicas, por falta de atenção do governo sobre a educação, por falta de incentivo de várias formas para que seja formado o ser humano enquanto ele é criança. Existe a violência familiar, né? A violência corporal, a violência física, em que lares são estruturados em cima de agressões físicas, em cima de agressões verbais, né? E existe a violência psíquica, né? Aquela em que eu procuro denegrir o tempo inteiro a outra pessoa e deixá-la rebaixada no máximo que eu puder, porque aí eu me sinto fortalecido, eu me sinto poderoso, enquanto a pessoa, eu estou conseguindo colocar ela num patamar que eu considero vantajoso para mim.
mas ela é tão sutil, existem tantas violências sutis, que na nossa falta de observação, nós não conseguimos identificá-la no primeiro momento, né? Sabe aquelas brincadeiras que sempre acontecem numa roda de amigos, sempre tem uma pessoa que se destaca mais e ela começa a fazer observações denegrindo a imagem de outro, seja por imitação, seja por qualquer coisa. Isso é uma espécie de violência. Isso é uma violência moral, né? Existe a violência quando nós impomos para as pessoas o nosso ponto de vista e utilizamos determinados sentimentos para que a pessoa sempre está ali no serviço, sempre está ali prestando atenção em nós, que aquelas pessoas que são consideradas, aquela pessoa que é muito carente, que a autoestima dela é muito baixa, então você tem que estar sempre elogiando aquela pessoa, você tem que estar constantemente ali. Isso é uma espécie de violência, uma violência psíquica, uma violência emocional muito grande, e ela é muito sutil. Sabe aquelas pessoas que fazem as coisas e aí quando você não corresponde, elas conseguem fazer você se sentir culpado por um erro que você não cometeu, mas a necessidade delas de se fazer presente na sua vida de uma forma extremamente negativa, dentro da cabeça dela é construtivo, mas para quem vive isso é negativo, é uma violência que é muito grande. Existe a violência sexual. A violência sexual é tudo isso que nós estamos vendo ultimamente, né? Que está sendo cultuado, essa liberdade sexual, de uma forma muito violenta, em que a mulher ela é colocada como um objeto de disputa e ela está ali o tempo inteiro para servir ao homem ou a sua parceira, não importa o quê. Mas a mulher está em extrema evidência nesse sentido. Isso também é uma espécie de violência. E quando você, de uma certa forma, não tem como correr disso, você é obrigado a conviver com aquilo. Isso é uma violência, né? Então, existe a violência, até no Código Penal Brasileiro, que eu fiz questão de olhar isso, que é considerado como uma violência muito grande, a do perjúrio, da injúria, a violência da maledicência, aquilo que você destrói a imagem da pessoa perante os outros com inverdades, com coisas que não são fatos. Eu vejo, eu distorço, e mais uma vez, para me prevalecer como uma pessoa superior, eu vou criando coisas que não existem. Então percebe-se que existe uma gama de violência e nós estamos convivendo com isso o tempo inteiro. E aí eu fiquei perguntando o seguinte, mais uma vez, qual que é o papel da religião? Se você mora num lugar em que todo o processo público é falho, em que não se presta atenção na educação, porque a nossa educação ela vem da Europa, ela não está com a nossa realidade brasileira, ela foi construída com padrões de vidas que não fazem parte da nossa realidade, por exemplo. Não se observa sobre isso. Quando a questão social é uma coisa que não tem o que discutir, né? Porque as classes sociais mais baixas não tem governo nenhum que prestou atenção nisso e vai continuar não prestando atenção em detrimento de seus próprios interesses, seja político, ou seja de poder, seja do que for. Então isso é uma coisa que nesse exato momento que nós estamos vivendo é uma coisa que não tem muita solução. Mas qual o papel da religião nisso? E aí você pergunta para vários estudiosos como se faz então para trabalhar a violência, né? E eu fiz uma pesquisa também sobre isso. Muitos terapeutas, muitos psiquiatras, não só do Brasil, mas do resto do mundo, diz que nesse momento o que precisaria do ser humano, não contando com questão de governo, de nada, o ser humano se espiritualizar, ele descobrir valores, independente de qualquer ambiente que ele viva. Porque a gente fala sobre violência, por exemplo, social, porque a pessoa é carente, os padrões dela são muito baixos, mas eu pergunto, e as pessoas que têm muito? Que têm estrutura financeira, que têm as melhores escolas, e nós estamos vendo a violência de cima para baixo hoje, né? Que são extremamente violentos, que são pessoas que cometem bullying, que são pessoas que viram as costas para a vida, para outro ser humano. Então, para essas pessoas, por exemplo, não justificaria essa explicação. É uma questão social. Então, para elas já não é social mais, é familiar? É familiar, né? Porque ela respira o que a família ensina.
Qual que é o papel da religião nisso tudo? O grande esforço nosso é tentar espiritualizar as pessoas, é perceber que existe um mundo dentro dela que precisa ser revisto, precisa ser visto, precisa ser avaliado, precisa estar associado a uma grandeza maior que não seja a material. Porque quando você percebe a existência desse mundo, você começa a descobrir que a sua matéria é perecível, que ela tem uma passagem extremamente rápida por esse planeta. E a história de cada um de nós, a permanência nossa nesse planeta, nós não sabemos se vai ser com 10, com 15, com 30, com 50, com 80, com 90, com 100 anos, ninguém sabe. Então nós precisaríamos agregar a essa falta de informação, exatamente quanto tempo nós vamos ficar, nós não poderíamos saber, o que nós precisaríamos entender para resolver essa questão da violência. Essa pergunta, quando eu me faço, eu preciso me fazer todos os dias, como eu agi no dia de hoje, de que forma eu me comportei, quais foram os meus pensamentos, as minhas atitudes atingiu alguém, feriu alguém, prejudicou alguém, eu começo a perceber esse mundo espiritual. Esse mundo espiritual não está atrelado a nenhuma religião, está atrelado à espiritualização. É tudo aquilo que não tem o domínio material. Então, trabalhar com a violência, eu preciso trabalhar com esse lado. Eu preciso entender como que a vida funciona. Eu preciso saber qual que é o meu papel neste planeta. Qual que é a minha função neste planeta, a minha função com a minha família, a minha função na sociedade, a minha função no meu trabalho. Qual que é a minha função na minha religião, seja ela qual for. O que essa religião está me ensinando? O que ela está agregando para a minha vida? Ela está me libertando ou ela está me prendendo? Ela está me causando, imputando, por exemplo, uma sensação de medo, de insegurança, ou ela está fazendo com que eu busque mais informações, com que eu busque a minha libertação enquanto conhecedor de mim mesmo? Porque quem se conhece, quem entende aquilo que é, quem conhece perfeitamente o seu eu, perfeitamente que eu digo também, está longe de uma realidade, mas dentro da nossa condição. Nós vamos indo, cortando vínculos de sentimentos e de pensamentos negativos que queiram atrelar a nossa pessoa. Nós começamos a entender o nosso posicionamento diante da vida e deixamos de dar importância e de responder na mesma altura, com a mesma violência, aquilo que nos é jogado. Então, nós só vamos adquirir essa experiência quando nós formos educados e ensinados de que a vida começa comigo e se estende a todos que estão à minha volta e que qualquer atitude, ação, pensamento ou sentimento, alguém vai sentir de positivo ou negativamente. Eu sou o único responsável, e eu preciso aprender isso também, pelas minhas escolhas, pelo meu modus operandi de vida, pela minha maneira de encarar a minha pessoa, pelas conquistas que eu tenho ou pelas derrotas, pela necessidade de buscar ou não. Eu tenho que entender que eu sou o único responsável por isso. Tudo que está ao meu redor está ali não para caminhar o meu caminho, está ali para me ajudar a caminhar o meu caminho. As pessoas que estão à minha volta, elas deveriam estar ali para fazer eu pensar, eu raciocinar, eu fazer uma inquirição interna e ver realmente como eu estou me comportando diante da vida. Elas estão ali, deveriam estar ali para alimentar o que eu tenho de melhor e para dizer não o que eu tenho de pior, no sentido, esse não é no sentido de que eu não compactuo com o que você está fazendo, mas eu te entendo, mas eu não vou compactuar, porque eu gosto de você. Nós estamos percebendo e vivemos uma sociedade que todo mundo está se omitindo diante de se apresentar para o outro, né? Nós estamos vivendo uma era, isso não é problema meu, eu não vou falar nada não, eu não tenho nada com isso. Nós estamos tão omissos com relação à nossa própria vida e depois a gente quer delegar todas as nossas infelicidades e tudo que nós estamos vivendo a terceiros, né? Então nós delegamos para as outras pessoas aquilo que nos caberia fazer enquanto ser humano.
A religião, o papel dela deveria servir para isso. Quando nós falamos de Deus, de Jesus, no nosso caso, nós falamos sobre filosofia, ciência, religião, nós falamos da necessidade de se ter uma base moral, nós falamos da necessidade de se prestar atenção no outro, de trabalhar com sentimentos menores, é para que a gente perceba esse mundo e procure realmente ser uma pessoa liberta de todas essas coisas atávicas, né, que nos levam à extrema frustração, porque tem pessoas que conseguem e outras não, a nível puramente material. Então, o que nós precisamos observar? Nós, enquanto instituição religiosa, nós precisamos observar. Ensinar a outra pessoa, junto conosco, porque é uma coisa que nós precisamos aprender, e nós não estamos separados disso, a entender esse mundo, a entender essa vida. De poder explicar de onde que nós viemos, o que é realmente céu, o que é realmente inferno, o que realmente é pecado, o que eu preciso entender sobre tudo isso, entender a magnitude de Deus, entender a perfeição de Jesus dentro do Sermão da Montanha, porque ali está todas as normas para se viver bem dentro do Sermão da Montanha. Esse deveria ser o papel da religião. O papel da religião deveria ser não tornar a outra religião seu inimigo, não falar que o outro está errado. O papel da religião deveria servir o respeito pelas escolhas de cada um, o respeito pela fé de cada um. Esse deveria ser o papel da religião. Enquanto nós estamos agregados como comunidade, dentro dessa comunidade, as pessoas que participam dessa comunidade, o papel da religião deveria servir para unificar, para elevar, para incentivar o que a pessoa tem de melhor, não para denegrir, não para criar maledicência, não para criar aquelas fofoquinhas tão chatas que a gente já até acostumou a conviver com isso. Esse deveria ser o papel da religião. O papel da religião deveria entender e nos fazer refletir sobre a necessidade do próximo. Se ele está precisando de um alimento, se ele está precisando de um agasalho, se ele está precisando de um remédio, se ele está precisando de um abraço, se ele está precisando ser ouvido. Esse deveria ser o papel da religião. O papel da religião é compreender, e deveria ser, quando cometemos um erro gravíssimo, e se nós estamos dispostos a refletir sobre ele, de que existe o perdão, de que existe o recomeço, de que eu posso fazer diferente. Muitas pessoas às vezes me procuram e dizem, quando está desenvolvendo mediunidade, falam assim, eu não quero errar. Como é que eu faço para não errar? Para acertar? Eu sempre digo errando. Não existe outro caminho. Não vamos criar uma ilusão de uma santificação que nós não possuímos. Mas a nossa santidade, ela pode ser plantada e construída de acordo com o que vamos errando, aprendendo com os erros e vamos acertando e construindo um futuro em que a nossa base é manter a nossa dignidade, tanto física, quanto moral, quanto espiritual, quanto emocional e quanto religiosa. Esse deveria ser o papel da religião. O papel da religião deveria nos motivar e nos movimentar a tal ponto de que, ao estarmos ali, não é só essa petição que nós fazemos de Deus me ajuda nisso, Deus me tira daquilo, Deus me resolve meu problema. Esse não é o papel da religião. O papel da religião é falar, Deus está aqui, Ele está me fortalecendo, Ele está me dando acervo para que eu consiga resolver os meus problemas e evitar tantos outros que poderiam vir ou poderão vir daí para frente. O papel da religião deve mostrar esse Deus que perdoa, esse Deus que nos dá a chance o tempo inteiro, esse Deus que nos dá toda a possibilidade de vida da melhor forma possível. E a primeira delas é a nossa própria vida. Esse Deus que nos deu a inteligência, a capacidade de pesquisarmos, de estudarmos, de conversarmos, de irmos atrás das nossas respostas, separando um pouco o nosso cotidiano. Porque esse Deus também nos deu um cotidiano. Ele nos deu um trabalho, Ele nos deu uma capacidade para desenvolver esse trabalho, Ele nos permitiu com que nós encontrássemos as pessoas para formarmos as nossas famílias, e Ele também permitiu, se nessa tentativa não der certo, recomece novamente. Ele permitiu que, através dessa criação que nós chamamos de família, aprendêssemos a
amar uns aos outros. Se não amamos, pelo menos que nós aprendêssemos a respeitarmos uns aos outros. Então, isso é o papel da religião. Não é um Deus despótico, um Deus vingativo, um inferno que nunca termina, é infinito. Uma coisa que eu tenho que descobrir num espaço de vida muito pequeno, essa coisa eletiva de que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Os que vão para o céu são determinados tipos de pessoas, os que vão para o inferno são outro determinado tipo de pessoas, sendo que estão todos cometendo os mesmos erros. Uns são explícitos, outros são erros escondidos, aqueles que ninguém está vendo, e aí eu estou esquecendo que Deus está observando tudo, que esse mundo espiritual observa tudo, Ele sabe de tudo. E a gente desconsidera tanto isso que nós esquecemos desse fator. Eu estou escondendo, a sociedade não está vendo o que está acontecendo, eu estou silenciosamente agindo de uma forma que lá no fundo eu sei que está errado, isso para mim é o suficiente. Porque eu estou dentro de uma religião e eu esqueço que Deus está observando tudo isso. Eu ainda me arvoro a falar, você vai para o céu e você vai para o inferno. Quem somos nós para definirmos isso? Nós somos pessoas que nós não somos. Deus mandou nós aqui para falar em nome dele. Deus nos mandou para que nós entendêssemos aquilo que ele é, entendêssemos o que Jesus é, e para que nós, com as nossas experiências dentro dos seus ensinamentos, pudéssemos falar sobre eles. Nós não temos nenhum poder. É muita arrogância da nossa parte, muita arrogância da religião achar que ela detém esse poder. Ela não detém esse poder de mando. Ela não detém esse poder de determinar quem que é bom, quem que é ruim. Quem faz isso é só Deus, é só Jesus, é só essa espiritualidade extremamente evoluída que é capaz de determinar isso, não somos nós. Nós que estamos na frente de uma questão religiosa, enquanto dirigentes de uma casa, somos meros devedores, com karmas muito sérios a serem resgatados, e nós precisamos entender isso e sermos firmes nesse propósito, de nos libertarmos através de tentar o máximo que nós pudermos fazer a coisa da melhor forma possível. E vamos errar o tempo inteiro. Vamos cometer erro, vamos cometer algumas injustiças, vamos ter determinados comportamentos que são reprováveis, porque somos seres humanos, somos seres em construção, somos seres que estamos aqui aprendendo junto com todo mundo. Então não existe superior nem inferior, existe sim. Todos nós que estamos com uma vontade muito grande de aprender e de fazer um pouquinho diferente, somos todos iguais. E existem aqueles que ainda não estão prontos para isso, porque são escolhas. Eles escolheram, ninguém determinou, Deus não apontou o dedo e falou assim, você não vai crescer, você vai ser um réprobo da sociedade, você vai ser um criminoso, você será um viciado, você será isso, você será aquilo. Deus não é isso. O papel da religião é conscientizar que Deus não é isso. Isso são escolhas nossas. Nós fazemos essas escolhas. Ok. Não pode ser primeiro. Nossa, já tô lotado. Vou tentar construir aqui da melhor forma, mas o que eu só fui falando, eu fui pensando, até a gente chegar no livro dos médios, vamos pegar um exemplo dos livros, que catalogou sistematicamente as práticas mediúnicas, de tal sorte a tentar não ser tão temporal, apesar que descreveu as práticas mais daquela época, a gente passou pelo livro dos espíritos, onde a gente vai falar das múltiplas existências, que hoje a gente já tem plena consciência, mas antes disso, no Evangelho, a gente foi alertado, no Evangelho do Espiritismo, mas que estudo que Jesus já tinha falado lá atrás, a gente já foi alertado de tipo, se a gente teve essa oportunidade, eu não vou chamar de privilégio, que é muito mais uma missão, de saber tudo isso, como você está falando, sair da ignorância, também é dado junto uma responsabilidade de conduzir, de entender e querer dividir esse conhecimento. E nesse aspecto a espiritualidade é tão sábia que, se for pensar Moisés lá atrás, às vezes não podia liberar geral assim também, tinha que falar que não podia falar com os mortos, porque poderia virar uma coisa que a capacidade era tão limitada da humanidade assim, naquele tempo,
Tudo bem, a gente sabe que depois, aí já muitos anos depois, teve preconceitos, momentos de transição, pessoas foram queimadas, para romper com essa máxima que ficou dogmática e homens distorceram, não Deus, não a espiritualidade. Na religião, a gente sabe é católica, isso nem ser eufemismo, né? Mas até chegar lá, tipo, foi muito bem preparado. E eu acredito que é tudo muito certo. Tipo, se Moisés não tivesse falado, poderia ter virado um negócio, como que fala, não é festivo, mas tipo, podia ter perdido a mão lá atrás. Vamos falar com os mortos. Virou uma festa. Na verdade, quando ele falou, porque perdeu a mão. Já estava perdendo. Quando travou, porque perdeu. Já estava perdendo. Então ele veio com as leis bem rígidas, porque a gente só conseguia acessar em contabilidade coisas bem rígidas. Hoje a gente já tem uma infinidade de informações, mas como que a gente está fazendo isso virar conhecimento? Que a gente vem debatendo em todas as lives, todas as nossas reuniões. Não, e desde lá, muito a ver. Desde lá, assim, o que era dito, né, ele colocava uma situação, tempo divino, tudo isso daí. Coloca uma situação, até Jesus fez muito isso, e colocava uma prova daquela situação. Então, ele quando trazia uma palavra, tipo assim, ele dizia, fui intuído por Deus, vamos dizer assim, né, por algum ser, que ele dizia. Mas ele trazia uma prova concreta de que, de fato, ele tinha sido intuído para trazer a verdade ali naquele momento, e por isso angariava as pessoas ali. Eu vejo que hoje eu vivi uma situação no trabalho lá, que a gente estava numa reunião, e o que eu vejo hoje? Que a gente tem a gente tem um peso muito grande para a gente poder apontar os erros, ou a gente alimentar dali, e a gente trazer um peso muito grande para colocar isso. A gente não tem, às vezes, a preocupação da gente buscar uma verdade daquilo. Por que eu vivi a situação? Eu tenho um profissional dentro da equipe que ele teve uma atitude incorreta ali perante a equipe, e aquela situação toda rolou, só que eu não tive a oportunidade de conversar com esse profissional ainda para poder entender. A equipe inteira me trouxe a mesma versão das situações. Tá, ok, é uma verdade que é dita, mas peraí, em vez de eu rechaçar ou de repente pegar o peso do erro da pessoa e não dar aquela oportunidade, peraí, vamos dar uma oportunidade de ser ouvido, até para ver se tem a veracidade, para ver se as situações batem, porque a gente precisa, lembrei, 2 pesos, 2 medidas, a gente precisa estar com esse equilíbrio dentro do vou falar. Não, pode. Já estava acabando. Tá. Na verdade, o que eu vou perguntar, não sei se tem a ver com o que vocês dois falaram, mas e aí, Martins, você vê se tem a ver ou não. Eu não posso falar de muito tempo atrás, né, mas hoje em dia a gente conhece Deus dentro de uma religião, geralmente. Então, a gente acaba incluindo Deus na religião. Ou seja, Deus fica dentro da religião. E aí, eu estava discutindo isso alguns dias atrás. Na verdade, Deus não é religião, Deus é amor. E se a gente consegue abstrair isso e fazer o inverso, Deus sai da religião, né? Ele não é parte daquilo, ele é muito acima daquilo. E aí faz com que o nosso conhecimento de Deus, ele se abstraia e não se inclua naquela religião. Você acha que isso pode ser um dos fatores que acaba atrapalhando essa relação com a religião, essa relação com Deus e com a sociedade? Na verdade, a religião, a função dela é religar a Deus. É religare, né? Que é uma pronúncia do latim. Então é religar ao mais alto, religar a Deus. A religião serve para explicar Deus, porque Deus é o todo. Aí entra dentro disso que você falou, entendeu? Então, dentro da nossa religião, que somos cristãos, né? O mestre é Jesus. Ele está explicando para nós a grandeza divina,
que é o Pai, que é Deus. Tanto é que você pode, em todos os cultos, quando você vai em culto de igreja evangélica, igreja católica, fala de Jesus, a gente fala de Deus. Entendeu? Por quê? Porque, e Jesus falou, eu sou figura, eu sou a representação, mas busquem a verdade e ela vai te libertar. Ele falou, tá, eu sou uma referência que eu estou sabendo o que eu estou falando. Para vocês conhecerem meu Pai, por isso que ele reza o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Então, quer dizer, venha a nós o vosso reino, ele está falando o seguinte, investiga, vai atrás, procura entender esse mecanismo que nós chamamos, essa força de Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ele está querendo dizer, no Pai Nosso, o céu existe toda uma organização, toda uma administração. Assim na terra, qual que é a vontade de Deus na terra? Que nós nos conhecêssemos a criação que somos, conhecêssemos o nosso papel. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O que ele quis dizer? Vamos trabalhar, vamos descobrir, vamos ver como é que nós vamos fazer para conseguir esse pão. É através do quê? Da inteligência. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O que ele quis dizer com isso também? Gente, olha, Deus está ali, né? Me perdoa porque, olha, eu errei, mas eu preciso entender que meu irmão também errou. E não nos deixeis cairmos em tentação. O que é essa tentação? Somos nós mesmos, a nossa inferioridade. A gente sempre delega poder a alguém. Ah, não, é o demônio que é a tentação. Entendeu? Nós somos santos, na verdade, porque tudo é culpa do demônio. E o demônio existe, lógico que ele existe, o mal está aí, ele está aí, mas ele só atua porque o mal existe dentro de nós, ele não colocou o mal dentro de nós. Tem muita gente que acha que o demônio chegou e colocou o mal em mim, ele não colocou. Eu desenvolvi essa capacidade através de todas as minhas necessidades materiais, estimular esse demônio que habita em mim, entendeu? Ele só faz com que aquilo aumente, aquilo acrescente, fermente, né, para que ele consiga o seu intento. Porque o mal é a ausência do quê? Do bem. Para mim entender o bem também, eu vou ter que galgar o quê? O caminho do mal, porque como é que eu vou saber se é bem se eu não vivi o mal? É uma dualidade, não é? Acho que é não negar aquilo que a gente sempre fala, os nossos próprios defeitos. Porque a gente, se tirar todos os defeitos, vai acabar, às vezes, desmorona, porque não sabe onde é que está escorado. Agora, a gente acha que Deus não tem o domínio disso tudo, ele tem domínio disso tudo. Mas são experiências que nós precisamos viver. O mal é o quê? É a representatividade da extrema ignorância. Então, eu sou ignorante a nível intelectual e sou ignorante a nível moral. É por isso que é importante nós falarmos sobre a reencarnação, porque ela constata a necessidade da evolução humana. Eu preciso viver experiências para entender o que é o mal e o que é o bem. Se eu não tiver a oportunidade de viver essas experiências, como que cada pessoa, uns vivem com 10 anos, com 15, outros com 30, outros com 100, outros com 150 anos, não chegou, mas na época de Matusalém chegou, até 180 anos, tá? Então eu já estou pegando lá de trás até os dias atuais. Tá falando, quem viu que Matusalém viveu? Moisés, Salomão, acho que viveu até os 185 anos. Então, gente, olha só a sabedoria divina, nós somos um verdadeiro laboratório, nós somos uma autodescoberta o tempo inteiro. O papel da religião deveria servir para isso, nos conscientizarmos, entender esse lado espiritual e como que nós vamos crescendo e nos construindo ao longo das nossas experiências. Esse deveria ser o papel da religião. O papel da religião deveria, como disse Luther King, a não violência serve não para destruir a pessoa, mas sim transformá-la. Esse deveria ser o papel da religião, transformar as nossas pessoas. Não adianta eu chegar aqui, eu tenho fé, nossa, meu Deus, eu choro, toco uma música bonita, eu choro, mas nas minhas experiências práticas da vida, eu sou um verdadeiro demônio, eu não perdoo ninguém, não tenho paciência, não tenho intolerância, sou egoísta, sou orgulhoso, eu sou um punhado de coisa. Então, eu estou conversando conosco, conversei hoje comigo o dia inteiro,
nós precisamos ver o nosso papel enquanto dentro de uma religião. O que essa religião está fazendo com a minha vida? Né? O que ela está me acrescentando? A gente costuma dizer que, às vezes, dentro das próprias religiões é onde tem as maiores dissidências, no sentido de confiabilidade, no sentido de verdade, no sentido de princípios básicos. É onde existe as maiores distorções dentro daquilo que me cabe, dentro daquilo que eu acho que eu tenho o direito de pensar, fazer e agir. Dentro das nossas casas existem as pessoas que combatem a casa que elas frequentam, combatem as pessoas que estão ali presentes, porque não se tem a clareza do esclarecimento, não consegue pegar o princípio da religião, que deveria ser o diálogo, deveria ser a conversa transparente e deveria haver o reconhecimento da minha limitação. Porque dentro de uma casa religiosa ou qualquer situação da sociedade, eu participo daquilo no qual eu me mostro apto a participar. Se eu não me mostro apto a participar, eu julgo que eu estou apto, mas eu não consigo, entendeu? Porque eu tenho que transferir para o outro, delegar para o outro uma responsabilidade que é minha, então eu não creio, seja no seu local de trabalho, seja na sua casa religiosa, seja na sua família. Mas agora eu estou falando da religião em si. Todas as grandes guerras nasceram das religiões. As grandes dissidências da igreja, as grandes divisões de todo segmento religioso começam dentro da sua própria casa. Base, Jesus começou com Judas, os apóstolos o negou o tempo inteiro, depois eles entenderam, conscientizaram e eles provaram que eles podiam ser representantes da palavra de Jesus, porque eles sofreram todas as investidas negativas possíveis. Aí, quando eles reconheceram, eles se prontificaram a sacrificar as suas vidas para divulgar a palavra de Jesus. Mas começa entre os próprios irmãos, colegas, sei lá como é que a gente chama isso aí, né? Então, as próprias pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então, a violência começa por aí, certo? Então, quando eu não tenho e não estimulo a minha inteligência moral, a minha inteligência intelectual, a minha inteligência espiritual, eu pego tudo, faço um imbróglio danado e com isso é tão sério, porque eu começo a tentar destruir tudo aquilo que foi ao longo do tempo construído. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque se através da minha ação algo for quebrado e for rompido, as consequências disso, com certeza, eu vou ter que pagar isso no futuro. Porque eu serei um dos responsáveis por ter permitido que isso acontecesse. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós pensamos, da forma como nós agimos e da forma como essa religião está na minha vida. Eu preciso ser muito sincero, verdadeiro e honesto como ela tá, como eu estou. Ela está dentro de mim sendo representada através das minhas ações e através das minhas atitudes. Então, eu não sei como é que está o horário aí. Tá indo, já tá. Me lembrou da coisa de Jesus com os apóstolos os mais próximos de Jesus. E eles começaram a Dia 13, né? Eles começaram a brigar, uma brigaiada entre eles, uma pancadaria entre eles. Aí Jesus foi lá, organizou todo mundo, né? Botou todo mundo no seu lugarzinho. Mas eles eram seres humanos completamente extremos, assim, um diferente do outro. E entrava na porrada por conta de pequenas coisas. E tem aquela, me lembrou da passagem da negação, né? Porque Jesus colocou Pedro como um líder, né, na verdade, e o Pedro se sentiu líder, né? Então, o fato dele se sentir o líder, ele se sentiu superior àqueles. E quando Jesus foi lá e falou que ele ia negar, o Pedro falou: mas você tá doido? Não vai negar de jeito nenhum. Então, você vai me negar, eu tô te falando que vai me negar, mas você tá doido. E batata, um foi lá e negou. Jesus falou para ele. Mas acho que o que colocou ele numa situação de não enxergar
ou de repente alguma coisa que viria contra ele. Ele estava numa posição dentro dele, tanta superioridade, que ele não enxergou um negócio desse tamanhozinho, que era só ele ter pensado assim, não, será que eu vou negar mesmo? Jesus, vamos conversar melhor disso, vamos entender um pouco melhor o que é. Talvez teria uma outra atitude, a gente não teria, óbvio que isso aconteceu para que a gente possa aprender, mas talvez ele teria uma outra atitude, mas o que levou ele a ter isso foi o ápice da superioridade que ele se sentia ali. Você sabe o que é isso? Eu estar num lugar em que eu não sou capaz de estar. Porque quando você se intitula líder, você tem que aguentar o rojão. Entendeu? Então eu quero ser líder, eu quero liderar, mas na hora que o rojão vem, eu não quero. Eu vazo fora. Então, tá, ele poderia ter conversado com Jesus, eu não me acho apto nem capaz de estar nesse papel. Mas a nossa falta de humildade, a nossa irresponsabilidade, porque o nosso orgulho, a nossa verdade é muito grande, não nos permite isso. Né? A gente quer mostrar, e é isso que é o papel da religião. Qual que é o seu lugar? Eu não consigo ser líder, você está errado. Você vai ser menor do que o outro? Muito pelo contrário, você está reconhecendo se é menor ou maior, não. Qual que é o seu lugar? Meu lugar é fazer isso aqui. Mais do que isso, eu não sou capaz de fazer. Entendeu? Porque não é porque eu nunca vou ter capacidade, eu tenho as minhas limitações. E todo ser humano tem as suas limitações. Se todo mundo desejar ser líder, entendeu? Lascou mesmo. A liderar quem? Entendeu? E Jesus era tão sábio que a gente dava oportunidade. Que eu tava vendo, Leonardo da Vinci fez não sei quantos anos esses anos, aí tá saindo um monte de coisa. Eu tava vendo a Santa Ceia, né? Ele conta a história linear, né? Os que negaram, Tiago Menor, João, acho que era Pedro, né? Aí depois vem o Judas, tipo, nossa, eu vou fazer isso não! E na verdade ele deu oportunidade para todo mundo. Assim, um de vocês vai fazer uma merda que vai me negar. Aí eu, não, e o outro indignado, primeira negação não vai acontecer, negando você não aprende, o outro indignando também você não vai para lugar nenhum, e depois os outros na lamentação. Então assim, poucos entenderam aquele momento, mas Jesus era tão danado que depois o povo para comer tudo junto. Lá. Só que ele sabia que todos eles tinham uma coisa em comum. Ele sabia que todos eles tinham uma coisa em comum. Jesus é maravilhoso. Né? Eles sabiam, quando eu falo assim, fulano, você errou. Errei. Você não devia ter feito isso. Eu fiz, perdão. E eles ficavam envergonhados e procuravam ultrapassar a sua condição de erro. Que é um apóstolo mais difícil que Paulo. Paulo era machista antes de ser Paulo de Tarso, né? Quando ele era Saulo, ele era machista, ele era extremamente arrogante, ele era violento. Entendeu? Mas ele tinha uma coisa que Jesus percebeu nele, que era difícil e é difícil até hoje. Ele tinha uma força interior muito grande, porque ele defendia realmente uma causa que ele acreditava. Ele acreditava na religião dele, ele defendeu. Quando Jesus apareceu para ele, ele sentiu Jesus e ele viu que ele estava errado, ele foi lá na cidade de Tarso, no púlpito, na frente de todo mundo, chamou a todos e disse: eu vim aqui para dizer que tudo aquilo que eu falei até o dia de hoje, eu estava errado. Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. Tanto é que ele foi expulso da cidade, ele perdeu, ele foi deserdado da família dele, mas ele tinha uma força interior muito grande. E Jesus precisava dessa força interior de Paulo de Tarso, dessa persistência dele, né? A única coisa que eu não gosto dele, porque eu sempre achei ele muito machista, a mulher para ele era assim, segundo plano. Quando você lê as cartas, ele fala que é para respeitar a mulher, então a mulher tem que obedecer o marido, a mulher não pode brigar com o marido, a mulher não pode contestar o marido, a mulher... Vai ser respeito. Mas era daquela época. Mas hoje ele teria outra fala. Hoje talvez ele teria outra fala. Né? Entendeu? Certo? Ou não. Né? Mas para mim, é o apóstolo que eu sou mais apaixonada por ele. Exatamente porque ele errou, ele cometeu, ele fez muita gente sofrer, mas quando ele reconhece e quando ele resolve se reconstruir, quando ele vai para o deserto, que ele fica cego, quando ele começa a tecer o seu tapete, e quando ele começa a refletir sobre todas as suas ações, e cada vez que Paulo faz isso, ele vai sentindo a força de Jesus. Ele consegue sentir Jesus se aproximar dele. Gente, isso é maravilhoso.
quando ele reconhece que ele precisaria fazer tudo diferente e quando ele se prontifica a levar a mensagem de Jesus. E ele participou depois da vida dos apóstolos, porque ele ajudava muito, tinha um punhado de discussão, aí eles escreviam as cartas para ele, e ele falava, gente, vamos ter calma, às vezes ele era firme, e ele conquistou uma autoridade que era muito própria dele. Então, eu me considero assim, bem Saulo, né, e tentando ser Paulo, né, porque tantas coisas erradas que a gente fez, tentando esse tapete lá, porque ele era um grande tecelão, dentro da sua arte, né, e dentro da arte individual de cada um de nós, construir esse Jesus que nós tanto precisamos. Então, essa é a minha mensagem dessa noite de hoje. E nós vamos fechar os nossos olhos e como Paulo fez, como Pedro, como Judas depois, muito depois, como todos os apóstolos de Jesus, que sentaram na sua solidão, no seu sentimento, que observaram os seus erros e que lamentaram profundamente a sua ignorância, se prontificaram na sua reconstrução. Vamos, de alguma maneira, meditar conosco mesmo, extrair de dentro de nós essa força que Jesus sempre falou que nós tínhamos e que Deus plantou no nosso espírito. Reconstruir uma nova pessoa. Que dentro dessas novas batalhas que vão surgindo no nosso caminho, nós possamos ser o guerreiro de Jesus, o guerreiro de Deus, o guerreiro da humanidade, aquele que ergue a espada não para matar, mas para traçar o caminho. Que nós possamos, no silêncio da nossa alma, no silêncio dos nossos melhores e piores sentimentos, como Jesus no alto da montanha, ele refletiu sobre tudo que havia sido construído, tudo que ele estava sob a sua direção espiritual, nessa montanha, que são todos os nossos sentimentos, pensamentos, várias e várias vidas vividas. Chorar a nossa lágrima de sangue, mas como símbolo de renovação e de transformação. Relembrando essa história de Jesus, essa história magnífica, repleta de força e de amor, repleta de transformação e peregrinação. Dentro do nosso coração, construir novos sentimentos, entender novos eventos que advirão, colocar na nossa mente essa imagem, seja ela qual for, pode ser um sol, uma estrela, uma flor, pode ser a figura de Jesus, pode ser uma cruz, não importa o que for. Que nós possamos de verdade introduzir dentro de nós tamanha bondade, tamanha capacidade de amar e de perdoar. Nós precisamos renovar o nosso caminho, renovar o nosso lar, entender a nossa família, seja ela consanguínea ou não, seja aquele meu irmão, se eu conheço ou não, não importa, mas que eu possa, dentro dessa religião, fazer algo de bom, que eu possa de alguma forma ser uma ferramenta para a transformação. Portanto, Deus, portanto, Jesus, nessa noite nós te pedimos, todos nós que estamos carregando a nossa cruz, que nos ajude a entender o que somos, o que viemos, o que nós precisamos construir, para onde iremos. Que o Senhor nos fortaleça, para que nós consigamos lutar contra esse mal que nos oprime, que nos afoga, que nos reprime e que nos faz morrer todos os dias. Nos ajude para que nós possamos renascer todos os dias, para quando de fato morrermos, nós renascermos na tua luz.
palavra te transformei no jeito de pensar, em uma lei que eu tinha que guardar. E dei canções e versos pra impressionar. Eu levei branco, ninguém vai notar. Jesus na caminhada pra contar. É que não estás no caminho largo pra mim mesmo. Só te contemplei no momento que enxerguei teus filhos. Oh, quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim, em Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos seus pequeninos. Eu aprendo tão somente para ensinar, a tua palavra é para